Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Rubia Moraes e esse é o Papo de Arquiteta, o podcast mais bem recomendado do setor de arquitetura e afins. Isso aí! Arquitetura, design e hoje um assunto muito bacana, marketing para arquitetos e designers também. Então acompanhe com a gente aqui, porque hoje tem uma convidada super incrível, que é a nossa especialista em marketing, Dandara Minotti. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Dandara Minotti, sou especialista em marketing na parte de arquitetura, né? Atuo aí no mercado, já tem 7 anos que eu estou aí, né, na atividade. E hoje vamos bater um papo sobre, né? Maravilhosa, olha, muito bem-vinda. Aplausos aqui da nossa produção também. Obrigada por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente, para conversar, orientar, dar dicas e também falar um pouquinho dos segredos do marketing para a arquitetura. É isso aí. Tem alguns macetes, assim, que a gente fala, né? Mas às vezes as pessoas estão em busca da fórmula mágica e não existe, né? Uma receitinha de bolo não tem, né? É esse sentido mesmo. Como as mídias sociais são muito recentes no Brasil, que 15 anos aí para trás, nós começamos a enxergar as possibilidades. Orkut, Facebook, Instagram. Sim. E hoje o Instagram é uma ferramenta que transformou muitos escritórios, deu projeção para muitos profissionais. Com certeza. E a arquitetura, sem o marketing, né, para essa ferramenta de mídia social, fica meio, perdido. Então, o link do arquiteto com o marketing está cada vez mais ligado. Com certeza. Com certeza. Totalmente independente, né? Hoje, a maior parte dos arquitetos tem a captação pelas redes sociais, né? Então, no meu exemplo mesmo, tem muitos clientes que vêm ao escritório, que conhecem os nossos projetos através das mídias sociais. E muitos profissionais também me perguntam, qual é o segredo? Eu adoro o seu Instagram, qual é o segredo? Como que você faz e tal? Gente, como você sabe, é difícil você ter uma receita, né? Exatamente. Não tem ainda um menu para você seguir lá, para você falar assim, isso aqui 100% vai viralizar, vai dar certo e você vai ser milionário. Não tem. E como que a Dandara, que formou em marketing nesse universo... É isso? Você formou em marketing? Eu formei em computação e me especializei em marketing. Eu sou professora por formação, sou professora de computação. Que bacana. E aí, do nada, parecia. E aí, como que você caiu aqui nesse nicho, né? Porque você escolheu esse nicho. Sim, escolhi. Então, assim, vou contar um pouquinho da minha história rapidinho. Então, assim, eu sou natural de Quatro Marcos, né? Interior de Mato Grosso. Interior do Mato Grosso, pertinho ali da Bolívia. E aí, eu me formei em computação pela Unemate. O meu sonho era dar aula, então eu sempre quis muito dar aula. Me formei, me especializei e fui dar aula. Dei aula por 8 anos. Só que aí a questão da faculdade, eu dei aula no ensino superior, e eu entendi que dar aula era muito gostoso, mas a burocracia de dar aula começou a me desgastar. E aí eu tive uma crise existencial, porque eu dava aula de muitas coisas. Lá em 2016, se eu não me engano, acho que foi. Eu falei, gente, no que eu sou boa de fato? Eu sou boa em dar aula? Mas dar aula do quê? Perguntei pro meu esposo não soube me responder. Talvez o nosso casamento foi provação nesse momento, mas tá tudo certo. E aí ele falou, amor, você tem muita criatividade e é um desperdício você tá dando aula. E eu falei, então tá bom. Captei e fui. Só que assim, acabou que aconteceu de que eu dei uma palestra sobre isso, porque na época isso era muito novo. Né? E eu 2006, era... 2016 foi a minha primeira palestra. 16. 16, tá aí, né? Tá perto. Ontem. Isso, né? Então tá ali. O tempo tá passando tão rápido que 2016, já fazem quantos anos? Sei lá. 9 anos. 9 anos aí, ó. Exato. 9 não. Não, sei lá. 7 anos. A gente, a calculadora, no caso, fez 7 anos. Olha como é muito recente. Então assim, aí eu fui. E comecei a dar essa palestra e as pessoas começaram a me perguntar sobre. E acabou que eu captei meu primeiro cliente numa palestra. E aí eu comecei a estudar, vi que aquilo foi uma ótica, meu primeiro cliente foi uma ótica. E uma ótica no Pará. Do nada, no Pará. Fui dar aula no Pará. E aí, essa cliente, ela vendeu um óculos de quase R$1.000.
Certo. Eu cobrava dessa cliente por mês, eu lembro do valor até hoje, eu cobrava R$90. Confirmei essa informação, inclusive, antes de vir. R$90 mês. E essa cliente vendeu um óculos de quase R$1.000. Ou seja, ela pagou quase um ano do meu trabalho. Eu falei, ué, mas tem alguma coisa aqui? Aí comecei a estudar. E aí eu entendi como funcionava e usei mais a criatividade e fui trazendo. E aí foi aonde que apareceu o meu primeiro cliente na área de arquitetura, que é o Rodolfo Martins, que inclusive está com a gente até hoje. Né? Foi o meu primeiro cliente. Um beijo, Rodolfo, maravilhoso. Inclusive já esteve aqui, maravilhoso. Tá na hora de voltar. Foi no dia que eu te conheci. Exatamente. Você esteve, mas você chegou tão simpático. Gente, parece uma pessoa que eu já conhecia há anos, né? A gente fica muito à vontade com a Dandara. Esse sorrisão aberto. Olá, tudo bem? Tudo. Gente, eu conheço a Dandara? Não, conheci tudo. Naquele dia, a gente aceitou pra comer hambúrguer ainda. É, o rolê da saída do podcast vai pro rolê, mas pra você ver que ela fluiu, né? E aí a gente começou, aí eu comecei a entender sobre isso, e assim, ele tinha alguns objetivos em específico, comecei a estudar sobre isso, então eu tinha uma cartela muito diferente de clientes, então a gente trabalhava na época com muita exclusividade de segmento, e comecei a estudar, e aí acabou que o tempo do marketing começou a ocupar mais a minha rotina do que a aula, porque até então eu estava dando aula. E aí a renda no marketing começou a ser maior. Então, a professora de informática, de computação, foi perdendo, então, espaço na profissão pela oportunidade das mídias digitais. Exatamente. E assim, aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Porque aí eu entendi que eu gostava de dar aula, porque eu gostava de conversar com pessoas. E eu gostava de dar aula no ensino superior, porque a cada 6 meses mudava a turma. Então eu conhecia gente diferente, era normal. Então aí eu comecei a me entender também, né? E aí foi nessa fase em que eu cortei o cabelo, então assim, foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. E eu me apaixonei muito por aquilo ali, pelo marketing, por conhecer pessoas. E assim, quando eu comecei a ver resultado dos clientes, para mim o melhor feedback é quando um cliente fala assim pro meu cliente: nossa, onde você arruma tempo para poder fazer suas publicações? Aí o cliente fala assim, mas por quê? Nossa, é a sua cara, como você? Aí a pessoa fala, não é eu. Aí eu falo, que bom, a gente conseguiu mostrar a personalidade do cliente, sendo a gente fazendo. Porque o que eu vi há um tempo atrás, vou te interromper. Você contrata o pacote de uma agência e vem aqueles posts tudo igual, aquela arte, tudo padronizado de Canvas ali, que você pega lá do... Como chama? Illustrator. Sim, BFPic, tudo. Freepik e assim por diante. Então, você tinha um post frio, né? E com o tempo, foi, então, exigindo do profissional de arquitetura essa questão de ser mais dinâmico, até de ser mais... criativo? Assim, não é nem criativo, eu falo que é espontâneo. Porque você mostra a obra, você vai de sapato, às vezes mostra o perrengue do sapato que sujou, aí você dá uma ideia, uma dica ali rápida que você está mostrando na obra, então você dá esse dinamismo, então as pessoas se identificam mais com você do que você tá com um post frio, com story frio, com um post fixo lá, falando pouco, ou quando você fala, você não faz nenhuma outro tipo de ação, como, coloca uma música e filma a casa. Sim. Vou mostrar alguns exemplos depois. Nós vamos mostrar alguns exemplos de como trabalhar as mídias sociais, às vezes até com quem não quer aparecer muito. E não quer falar, tem dificuldade de falar, né? O que eu vejo muito, quando as pessoas vão para a parte arquitetos iniciam nas redes sociais, a primeira coisa que eles querem fazer é ensinar os clientes a resolver o problema. Eu acho isso, particularmente, e eu tenho essa visão de que isso é um tiro no pé. Por exemplo, eu vou lá e posto lá, como escolher o melhor MDF para sua cozinha. Isso não é o seu cliente que tem que fazer. Isso quem tem que saber é você, como profissional. Então, mas Dandara, eu quero mostrar isso, eu acho isso interessante. Então vai numa obra, vai numa loja e fala, gente, hoje eu estou aqui para especificar, né, um MDF lá, um material para a cozinha do cliente. E o cliente, ele tem criança, então o que a gente vai fazer? A gente escolheu um MDF que ele tem uma superfície mais lisa, mais fácil de dar manutenção. Então, olha isso, eu estou trazendo o meu know-how como profissional e estou trazendo a minha empresa parceira e estou mostrando para o meu cliente que eu sou um bom profissional. Então, às vezes, as pessoas querem o quê? O profissional, ele cai em querer trazer solução. O cliente vai resolver sozinho. Não é isso.
Então, é o problema do conteúdo de valor. Poxa, qual é a altura do pendente? Ai, meu Deus do céu. Não, a iluminação ideal para sua sala. Um desenho lá. Não, para. Depende do pendente, depende do pé direito, depende do tipo de mesa, depende da pessoa, se ela quer uma luz focada na mesa ou nela. Tem gente que não quer a luz indireta. Então, assim, procure sempre entender o seu cliente. Exatamente. As pessoas realmente são únicas. Não dá para você ter uma formulazinha ali e replicar. E o arquiteto é para isso. É para trazer essa marca, né, de que isso aqui para resolver um problema. O arquiteto aqui para resolver o problema do cliente, que é construir uma casa no estilo dele, otimizando os custos, porque todo mundo hoje pensa nisso. Com certeza. 99,9% dos clientes, por mais que tenham um budget alto, budget alto ou baixo, ele quer saber o custo das coisas, porque isso faz parte, né, de todas as escolhas. Do processo de escolha. Então, voltando aqui no que eu queria dizer, existe, então, esse trabalho do arquiteto de levar, de otimizar, de facilitar, de imprimir a necessidade do cliente no projeto. E é muito difícil, porque às vezes eu quero impor a minha vontade como arquiteta, o meu estilo, não posso. Eu preciso ter um equilíbrio. E não é fácil encontrar esse equilíbrio, porque às vezes eu tenho clientes que preferem um projeto muito arrojado, muito moderno, então aí o arquiteto vai buscar uma pesquisa de acabamento, material, tendências, para atender aquele cliente que é extremamente moderno e minimalista. Exatamente. Ao mesmo tempo, você tem clientes extremamente clássicos, com muitos detalhes, adornos, e que você tem que respeitar cada decisão. Sim. Ali no projeto, para que ele também possa entender que o arquiteto é uma ferramenta facilitadora. Que você vai especificar aquela cadeira, aquele adorno, papel de parede, o lustre, tudo em respeito à vontade dele também, sem fugir do estilo, sem fugir do bom gosto. E aí quando o cara ele coloca lá, o profissional coloca na rede social um monte de projetos, vamos supor, modernos, e aí só fala projeto moderno, ou abordagem lá minimalista, sempre. Aí ele reclama. Nossa, mas eu queria tanto fazer uma casa clássica e ninguém me procura para fazer uma casa clássica. Casa clássica só vai para fulano. Mas o que você está publicando na sua rede social? O que você está mostrando que você é especialista? Você está mostrando que você é especialista em uma casa minimalista. Então o cara vai entrar no seu Instagram, no seu perfil, e vai falar, não, ele só faz esse tipo de casa. E aí é um momento em que você tem que saber trazer esse mix, ter o equilíbrio, para mostrar que você é um profissional que tem essa flexibilidade. Essa versatilidade. Exatamente. Então, a gente vê muito isso, muito profissional reclamando isso aí, que eu queria fazer uma casa de fazenda, por exemplo. Mas ele não tem nenhuma. Cadê o seu portfólio? Às vezes você não tem esse cliente ainda. Então, a dica que eu dou é: prepare um projeto piloto. Sim. Mostre sua capacidade de criação, faça um bom render e poste aquele projeto. Aquilo vai inspirar as pessoas, vai ser um cliente que clicou, salvou, você virou referência para ele. Com certeza. Está na pastinha dos sonhos. Está na pastinha dos sonhos, uma hora que ele for construído, ele vai estar lá, lembra que eu marquei, volta lá, tá lá o nome do profissional, ele vai estar em contato. Sim, a esposa vai deitar na cama e vai falar assim, eu vi uma casa que vai ser muito legal para nossa fazenda, amor. Deita lá, eu boto as crianças para dormir, ela vai olhar lá na pastinha do saldo do Instagram e vai mostrar pro marido. E aí o marido vai falar, manda mensagem. Aí você vai no Instagram do profissional, né? Esse arquiteto hipotético que nós estamos conversando. Ele tem que ter... O que ele tem que ter ali? O que eu procuro? O que eu como cliente viria? Ele tem obra? Ou ele tem só render? Ele tá viajando, tá pesquisando, porque tem gente que acha que viajar é algo que não é legal. Eu acho o contrário. Eu acho que quanto mais viagem, mais conhecimento, mais vivência o profissional vai ter. Então, ele tem que mostrar o dia a dia dele. De manhã na obra, pé na obra. Hoje visita com cliente. Hoje no escritório apresentando o projeto. À tarde eu corrigi o projeto. Posta o seu dia a dia. Às vezes você não quer nem falar, mas pede pra alguém filmar. Eu sempre falo, começa pela foto do café. Não, a rotina é bacana, né? Por exemplo, às vezes eu tava passando todos os dias indo pra academia.
Aí, às vezes, eu não posto. É que aquela coisa também, né? Nós, seres humanos, temos o dia que quer falar, o dia que não quer falar, o dia que quer aparecer, o dia que não quer aparecer. Mas eu não posto. Mas as pessoas, nossa, você malha de manhã, né? Queria tanto malhar de manhã como você. Outros falaram, nossa, você incentiva a gente, porque, nossa, a Ruby já acordou, já fui malhar. Sim. Então, essas rotinas, para qualquer Instagram profissional, para você mostrar quem é você, acaba sendo legal. Isso para qualquer Instagram profissional. E quando a gente está falando de rotina, a gente também está comunicando com o nosso público. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu priorizo, eu sou vegana, né? Eu vou mostrar a minha rotina vegana, as coisas que... É interessante eu colocar algumas coisas ali, porque eu vou conectar com esse meu público vegano. Então, as pessoas que têm, principalmente esse tipo desse propósito, né? Eu falo que é o senso de comunidade. Eles vão, com certeza, seguir você, eles vão dar prioridade para você. Então, a gente mostrar a nossa rotina, mostrar o que a gente acredita, os nossos valores, é importante porque você consegue se conectar cada vez mais com o seu público. Então, assim, uma pessoa que pratica exercício, os seus clientes, com certeza já chegaram com você falando sobre isso, sobre prática de exercício. Uma pessoa que gosta de andar de bike no final de semana. Se ela postar isso todo final de semana, a hora que o cliente dela chegar aqui, ela vai perguntar. Isso é uma coisa que eu tive um problema de lidar. Por exemplo, eu postava no meu Instagram que eu estava fazendo alguma coisa, e aí eu chegava para uma reunião, o cliente perguntava sobre aquilo que eu acabei de postar, só que eu esquecia, porque já tinha acontecido tanta coisa, eu esqueci. E eu assustava, falei, gente, essa pessoa tá sabendo da minha vida. E aí eu comecei, isso é uma coisa que me bloqueou no começo, só que eu sempre cobrei dos clientes, né, pra fazer, porque eu sabia que era importante. Na hora que eu comecei a lidar com isso comigo, eu, Dandara, pra mim, eu vi o quão importante era mesmo você como pessoa. Quando você entende isso, a necessidade, a importância de você dividir os seus valores, dividir o que você acredita, a sua comunicação com o seu cliente se transforma. Então, assim, eu tenho pet, eu adoro mostrar os meus gatinhos e o meu cachorro. Então, os clientes que gostam de pet também é mais um assunto pra gente conversar. Curtem lá, deixam um likezinho. Isso, né? já engaja nos stories, que é muito importante a gente postar sobre isso. Então, a rotina, o que você faz, eu amo cozinhar. Então, é uma coisa que eu coloco algumas vezes nos meus stories. Então, assim, às vezes eu esqueço. E tá tudo bem a gente esquecer. Só que a gente não pode se prender a que todas as vezes que eu aparecer na rede social, eu tenho que entregar um conteúdo de valor? Não, você não tem. Você tem que falar sobre você, sobre o que você acredita. O que você acredita? Eu acredito no meu trabalho, então vou falar do meu trabalho. Acredito na minha família, vou falar sobre a minha família. Tudo que faz sentido para você. Então, o seu Instagram é muito você. Eu vejo as suas fotos quando você posta todo dia, né? E eu percebi que você malha de boné. Tem dia que você malha de boné. Eu sinto muito frio na cabeça. E olha a leitura que eu fiz. Eu falei, cara, ela malha de boné, então deve ser por causa do suor. Porque eu suo pra caramba também. Eu falei, então pra não ficar escorrendo, talvez seja, né? Tá vendo? Então, assim, cada um vai fazer a sua interpretação, mas eu me identifiquei. Então, é uma coisa tão simples que cada um faz a sua leitura. Então, é extremamente importante a gente compartilhar para além do trabalho. O Instagram profissional, ele tem que ser também pessoal. Porque, e aí tem uma outra questão, quando eu estava postando só trabalho, as pessoas me mandavam uma mensagem qualquer hora do dia, porque todas as horas eu estava trabalhando. Então, quando eu comecei a compartilhar coisas de lazer... Olha para o arquiteto, né? Nosso assunto hoje é marketing para arquitetos, então a Dandara vai dar uma dica aqui. Como é que é isso? Vai ser um corte. Exato, com certeza. Então, assim, se você tem problema de quando as pessoas mandam para vocês mensagem em horários impróprios, faça uma reflexão. O que você está mostrando para sua audiência? Eu sempre estava mostrando que eu estava trabalhando a todo momento, inclusive de madrugada. E eu achava o máximo. Nossa. Workaholic. Exatamente. Nossa, porque as pessoas... E aí todo mundo começava a me mandar mensagem e na hora que eu estava no meu momento de lazer, eu estava recebendo ligação, eu estava recebendo mensagem de coisas nada a ver. O que aconteceu? Falei, peraí, o que eu estou mostrando para as pessoas? Que eu estou 100% disponível. O tempo inteiro eu estou trabalhando. E eu falei, não, parou. Então, se você tem esse mesmo problema, começa a postar mais lazer. Começa a postar o seu final de semana, o que você faz de fato no final de semana. É ficar com seu filho, ficar com sua família, ficar com seu marido. Quando você começa a postar isso, o seu cliente, a sua audiência, ela começa a respeitar. Então, você impõe um limite ali, entendeu? Então, uma pessoa entende que no final de semana, você está com a sua família.
Então, não é problema. Eu vou postar que eu tô aqui no sábado, 10 horas da manhã, e eu tô tomando banho de piscina. Vai, é o seu momento. Lembrando também, né, que eu acho super válido isso, mostrar a rotina pessoal, mas cuidado com os decotes, com o biquíni, né? Tem que ter esse detalhes, cuidado. Cuidado, porque nós lidamos com famílias. Então tem esposa, marido, tem filhos. Então a gente tem que passar uma mensagem ali profissional, por mais que eu esteja no lazer, numa piscina. Sim, então, por exemplo, eu fui para Angra dos Reis com a equipe do Metropolitano, muito bacana e tal, e eu consegui não postar as fotos de biquíni porque eu tava sempre com uma camisa, uma coisa, porque eu acho que me resguarda, eu me sinto mais segura também, passando essa imagem do lazer, mas ali lembrando sempre dos cuidados que você tem que ter com as mídias sociais. Sim, e assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o arquiteto, ele lida sempre, em a sua maioria, né, com casal. Famílias. É família. Então, assim, a mulher, o cara tá lá seguindo o seu Instagram. E aí, do nada, aparece você de biquíni fio dental, na lancha, virado de bunda pra cima e tomando sol. Meu momento de lazer. Não, gata, no caso não vai dar certo. Entendeu? Porque aí já vai dar um problema. Então, o homem, né, o arquiteto, na balada, bebendo todas lá, bêbado, não é legal. Não. Como para qualquer profissão, gente. Então, assim, são coisas que não vão combinar, e você deve fazer essa assessoria muito bem. Olha, meu amor. Olha, podia não fazer mais isso, nunca mais. Eu já cheguei caso de apagar stories. Eu logar, eu ver e apagar stories na hora, porque estava postando uma coisa muito nada a ver. Muito mesmo. Resguardou a imagem. A imagem. Então, assim, e qual é o problema? Quando a pessoa ela tem dois perfis, o pessoal e o profissional, ela deixa no celular. E o que aconteceu? Essa pessoa em específico, na hora esqueceu. De trocar o perfil. E aí, essa pessoa estava numa festa, e na festa teve uma queima de fogos. E era agosto a data da festa. E essa pessoa gravou uma story e colocou assim, Happy News. Ela falando, Happy News, não sei o quê, muitos anos. Happy New Year. Como assim? A pessoa estava tão alcoolizada, né, alterada, que ela confundiu na cabeça dela o ano novo. Com a queima de fogos. E ela postou. Então, o que aconteceu? Eu entrei na hora, e assim, funk, é uma loucura, assim. Pensa na energia caótica do Storm. Eu fui lá e apaguei, né? Já tinha dado, acho que, 30 visualizações. Na madrugada, tem uma entrega muito rápida, né? E a gente ficou um pouco preocupado. Mas aí eu falei, não, você não vai ter mais o acesso a esse perfil. No seu celular, não. Tem que ter um limite. Então, assim, a gente toma muito cuidado com isso, a gente sempre orienta, porque isso pode quebrar a sua imagem, pode acabar com a sua reputação. Então, tem que ter muito cuidado com o que você posta quando é de cunho pessoal. Muito cuidado, com certeza. E assim, levar a verdade do que você é para a mídia social, eu acho que é super... Qual que é a sua dica, assim, para as pessoas terem esse alinhamento? De eu ser, na vida real, uma coisa e lá no Instagram outra. Como que a gente... Eu sempre, eu sou eu parto do princípio assim, sempre seja você. Sempre. Assuma os riscos de ser você. Então, assim, se você é uma pessoa, nossa, eu sou uma pessoa que adoro balada, eu adoro usar roupa curta, ok, assuma esse risco. Porque a balada e a roupa curta, ela dá muitos views, mas ela dá pouco cliente. Fato. Isso é um fato, tá? Então, não adianta... Se quiser me gongar, no caso, vai ter esse problema, mas é fato, tá, gente? Então, a questão da quantidade de visualizações, dependendo do conteúdo, não vai te entregar esse retorno de clientes que você espera. Com certeza, com certeza. Então, assim, não vai, porque assim, já aconteceu de cliente mesmo, profissional, o mesmo perfil, seus dois, a cliente postar uma foto de biquíni e dá 800 curtidas, e a foto do conteúdo profissional dela dá 15. E ela falar, tudo que você posta dá baixo engajamento. Por que dá baixo engajamento? Será que dá baixo engajamento mesmo, gata? Vamos lá. O que você vende? Biquíni? Ou você vende o seu serviço profissional? Então, assim,
A pessoa, ela se confunde muitas vezes. Todo mundo reage. Quando eu posto uma foto do meu filho, todo mundo adora. É óbvio. Pessoas se conectam com pessoas. Com pessoas. Então, se você é profissional da área de arquitetura, coloque o seu cliente, então, para falar do seu trabalho. Vai no fornecedor e bate um papo sobre isso. Vai lá no seu mestre de obras. E fala para ele, e aí, como é que nós estamos resolvendo isso daqui? Sempre com muita educação e com muito respeito. Principalmente quando a gente está falando, né, de obra. Né? Sim, claro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu já vi alguns tratando de forma muito ríspida. Ah, porque você viu comigo, tem que ser assim. Não é comigo que tem que ser assim, respeito. Né? Então, seja você, mas assuma os riscos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, sabe? Então, assim, eu acredito, eu sou uma família, eu tenho família, eu tenho pet. Qual a proporção disso? Para poder mostrar hoje na rede social, né? Então, eu vou colocar lá 7 fotos do meu filho na semana? Não, você vai colocar uma foto do seu filho na semana? Tá ótimo, você e sua família. Todo dia nos stories eu vou colocar? Ok, uma vez você pode colocar, mas toda hora não. Até eu tenho algumas pessoas que eu sigo dessa área e até como é um caminho, o Instagram, por exemplo, é um caminho que você posta, aí o algoritmo muda e muda a forma de você planejar essas publicações. Uhum. Aí antes a gente tinha um feed, vamos fazer um feed de arquitetura muito, claro, uma opção, né? Muito conceitual. Projeto, tudo alinhadinho, tudo clean. A fileirinha de 3. Eu fazia muito mosaico de fotos, tudo assim, muito combinadinho, né? Mas eu sentia, e eu não crescia, porque eu sentia muito frio. As pessoas acham que não... As pessoas não conectavam com pessoas, porque lá não tinha pessoas. Não tinha a Rúbia lá. E aí uma amiga minha uma vez falou, se eu quiser procurar um projeto, eu vou lá no Google, no Pinterest, eu vou ter milhares, eu não vou ficar lá só no seu Instagram. Então pensa nisso. Aí eu fiquei realmente preocupada, falei, não, peraí, eu comecei a ver que outros Instagrams, que a pessoa colocava um bebê, um cachorrinho, você caminhando, olha o tanto de pessoas comentando, olá, tudo bem, interagindo, porque pessoas, repito, se conectam com pessoas. Então, quando eu comecei a trazer o Instagram mais próximo do meu dia a dia, mostrando academia, mostrando até o que eu estou comendo, o que eu estou projetando, algum tipo de perrengue em obra, curiosidades, mostrando novos lançamentos, viagens como cursos e eventos. Então, mostra um pouquinho do que eu sou. E, claro, muitas pessoas vão se conectar comigo e outras não, porque é normal. Com certeza. Como você conhece uma pessoa hoje, cumprimenta e você tem uma empatia de cara ou não. Né? Então, eu vejo isso na arquitetura. Existem em Mato Grosso profissionais incríveis e os clientes têm muitas possibilidades. Quem se identificar com a Rúbia, vai contratar a Rúbia. Quem se identificar com o Rodolfo Martins, lá em Quatro Quartos, vai contratar o Rodolfo. Isso é muito, né, natural. Sim. E você acha que o arquiteto é vaidoso? Acho que lidar com o arquiteto, eu sempre falo isso, lidar com o arquiteto é lidar com ego. Não adianta. Porque assim, nós pode ver que a maior parte dos escritórios tem o nome deles. Né? Então, isso não adianta. Isso é uma opinião que a gente tem e que a gente, inclusive... E a sociedade fala isso. E a sociedade fala, gente, né? Contra fatos não há argumento, não tem como. O arquiteto, ele é vaidoso. E aí que é onde é a cilada. Por quê? Ele acha que os números, obviamente a maioria, acha que os números são os melhores amigos deles. Né? Então ele quer muitos views, ele quer muitos seguidores, ele quer muitas curtidas. E na rede social você não tem que buscar isso. No marketing digital você não pode ficar apegado a views. Você tem que ficar focado o quê? As mensagens que você recebe, as conversões que você faz, quem está dentro do seu escritório, quem está te procurando aqui. Porque eu conheço alguns arquitetos que não têm uma potência no Instagram, mas tem muita conversão que vem do digital. Então, assim, o arquiteto, ele realmente tem esse pecado, acho que ele peca muitas vezes nisso, em deixar a vaidade falar mais alto, deixar o ego falar mais alto, né? E aí, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, né? Então, não é sobre o que você gosta, é sobre o que o seu cliente gosta. É o que o seu cliente quer ver, né? Então, por isso que tem que estar muito definido. Eu quero o meu cliente ideal é esse,
Meu cliente ideal é um homem que ele tem acima de 35 anos, ele é formado em tal faculdade, ele tem filhos, ele tem isso. Então, você tem que estar muito claro isso para você saber como que você vai conectar com essa pessoa. A partir de 2023, existe uma outra tendência, que é a tendência que é focada muito nessa conexão que a gente está falando, que nós vamos estar focados não nessa persona, nesse cliente imaginário. A gente vai estar focado na comunidade desse cliente. Então, no caso, a gente vai estar falando o que esse cliente acredita, né? Então, tem muitas marcas que falam sobre isso, né? Então, exemplo, a Hering. A Hering, ela tem uma comunidade. Ela não tem clientes. São apaixonados pela marca. Exatamente. É o cara que ele se identifica com aquela coisa natural, a farm. Eu amo farm. Então, a farm, ela vem com a natureza. Eu tenho amigas que só compram farm. Eu sou... Farm é uma loja de roupas homens, né? Sim. Femininas, que tem bastante estampa. Sim. Amazônia, natureza. Mata Atlântica. Então, assim, é sempre uma pegada de muita cor. Né? Tecidos naturais, com texturas diferentes, né? Sim, por exemplo, eu gosto muito de farm, eu compro mais para usar as roupas de praia no final de semana. Para trabalhar já não consigo. Eu já trabalho de farm. Eu amo. Então, assim... É do estilo de cada um. De cada um. Então, assim, a pessoa, ela hoje, a partir de 2023, isso vai ficar cada vez mais forte. Esse senso de comunidade. Então, se você tem costumes, coisas que você acredita, compartilhe isso. Você pode ter certeza que muita gente vai trazer isso, vai conversar com você sobre. Né? Então, a gente tem muito medo do julgamento. Acho que isso também retrai algumas pessoas, né? E aí ela cai no problema, né? E é o ego e a vaidade, né? Que ela cai na cilada de fingir algo que ela não é. Ela ficar preocupada mais em parecer ser do que ser. Para ela poder ganhar os views, ganhar o like, e porque eu tô lá com 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, né? Então, mas o que aquilo de fato te representa? Né? Então, o que aquilo você acredita mesmo nisso que você está mostrando, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, a vaidade ela é um problema em todas as profissões, em todos os ramos. Verdade. Eu tenho, assim, uma pergunta para você, Dandara Minotti. Para o profissional que está começando, ele quer começar o Instagram, ele não tem um caminho aí, porque ele vai começar e talvez ele pode depois contratar uma agência ou uma consultoria, não sei como você chama. Agência ou consultoria, eu trabalho nessas duas formas. Depende do formato, né, de contratação. Como que ele pode começar as redes sociais dele? Se é só no Instagram, se eu posso usar outros Instagrams, outras ferramentas, né? Outras redes sociais, outros canais, né? Twitter, Pinterest, o que você orienta? Hoje, o Instagram é o que mais bomba aí, né? Vamos falar que todo mundo tá usando. Mas existe uma ferramenta que está muito em alta e que cada vez está ganhando mais gente, que é o Pinterest. Então, assim, eles estão abrindo cada vez mais para ter anúncio. Os anúncios estão muito mais facilitados. Inclusive, eu até fiz uma formação recente em relação a isso, porque, assim, é uma tendência. O Pinterest, porque é aonde todos os arquitetos, com certeza, passou pela pastinha do Pinterest. Então, por que o seu projeto não está lá, está como inspiração? Né? Sim. Então... o Instagram, ele com certeza deve começar. Primeira coisa, foto de perfil. A foto de perfil. Se o seu nome do seu escritório é o seu nome, por que tá seu logo? Não faz sentido, tem que ser você. De frente, sorrindo, não é foto com o filho, não é foto com o marido, não é foto na praia, não é foto de biquíni, não é foto do pôr do sol, não é em pose de yoga, pelo amor de Deus. Que a gente já viu muito isso. É foto da pessoa de frente, sorrindo. Né? Não precisa ser de braço cruzado. Gente, pelo amor de Deus, tem muitos profissionais que fazem muitas fotos lindas, maravilhosas, que não precisa ser aquela de lado de braço cruzado. Seja você, né? Eu já fiz muita foto e aí a gente fica tão sem graça de fazer as fotos, que não tem onde pôr os braços. Já bota aqui, já bota... Então, a Bia agora, recente, você viu que eu botei a mão no cabelo, porque é uma coisa que eu adoro. Então, assim, seja você. Como que tá a minha foto aí do perfil, gente? Braço cruzado. E foto de perfil, gente, tem que trocar cada um ano. A minha tá normalzinha. A sua tá normal, já dei uma olhada. E outra coisa, começou pela foto de perfil, colocou uma foto de frente, né? Já entra aí, vamos dar uma analisada aí, vamos lá. Eu tô aqui no Instagram, já. Olha lá, ó, de frente, sorrindo, cabelão. Se mudar o cabelo, tem que mudar a foto, tá, galera? Pelo amor de Deus, né?
Você veio daquela, né, naquela Você quer ir lá do fundinho, né? O fundo para poder destacar você eu mais, coloquei né? um fundinho ali como se fosse um light ring Sim, light. sim. Tem muita gente que gosta de usar, né, dessa forma a foto. Tem gente que gosta de ser de ambiente de fundo, mas nada que venha para poluir a imagem, porque você tem que ser a pessoa, tá? Outra coisa que eu sigo e não sei se você concorda. A mesma foto do Instagram é do meu Facebook, do meu Pinterest e do meu celular no WhatsApp. Com certeza. Isso eu falo que vem da Virgínia. Eu dou referência da Virgínia. Virgínia do Zé Felipe. A Virgínia, ela usa essa técnica, que é o quê? Repetição. Se você fala de uma coisa todo dia, ela dança música todo dia no Instagram, todo dia, todo mundo tá sabendo a música. A música lançou semana passada e já tem. Então, assim, se você coloca a mesma foto em todas as suas redes sociais, fica muito mais fácil as pessoas te acharem. Todo mundo vai conseguir te achar. Então, pode abrir aí, Rubia. Bora lá. Pinterest. Então, assim, tem que ter a mesma foto. A do celular, a do e-mail. A mesma foto, com o mesmo efeito. De preferência, até a mesma bio. O mesmo contato, tá? Então, assim, isso é repetição. A pessoa consegue te achar muito mais fácil. Assim, ela consegue fixar mais. Às vezes a pessoa fala assim, o dela é uma fotinha roxa. O dela tem uma foto que ela tá com um cachorro. Então, assim, as pessoas tornam isso referência para poder achar o seu arroba mais fácil. E realmente é um catálogo, que eu já trabalho com o Pinterest há algum tempo, é um catálogo de ideias. Aqui tem um render. Por quê? Bacana, hein, Rubia? Tem muita coisa que eu posto aqui, que essa casa mesmo aqui, esse projeto, eu achei muito curioso, né? Ele tem muito pinsal, tem muitas impressões. Isso é ótimo. Os salvos é bom em qualquer rede social. As pessoas vão lembrar sempre de você. Eu acho muito interessante. Porque, por exemplo, eu tenho casas maiores e tal, que também não tem tanta quantidade de salvo. Sabe por quê? Porque o público geral pede uma casa de médio padrão. Sim. De metragem, tamanho. Então, as casas... Eles acham mais acessíveis, terrenos né? mais possíveis. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui também tá legal. Deixa eu mostrar. Tem uma casa térrea que tem um terreno bem... Olha lá. 69 mil impressões. 172 pinsalvos. Então foram... Imagina reunir essas pessoas numa sala. Isso que eu penso às vezes na mídia digital, né? Como você reunir? O volume é muito grande. Então, quando você volta aqui no resumo, olha lá. Foram 584 mil visualizações mensais. Depois vocês olham no Pinterest, Rubia Moraes, arquiteta. Lá, de cara, eu não tenho muitos seguidores, 1.1 mil seguidores. Mas a visualização e os pins que importam. A visualização tá lá em cima. Então, isso você vira referência e gerar autoridade, gente. Uma dica aí para vocês. Com certeza. Então, assim, estar presente em todas as redes sociais é importante. Mas mais importante que isso é você manter essas redes sociais. Aqui eu não fiz nada, só passei eu adorei esse vídeo. Pra mostrar a proporção lá do projeto. Eu adorei esse vídeo. E sabe o que me chamou a atenção quando passou na minha timeline? A calça. A calça verde. A calça verde. Aí eu abri e falei, cara, que legal. Esse vídeo aqui é sensacional. Depois você explicou essa casa nos stories, não explicou? Não é. Esse aqui, peraí, só um minutinho que esse aqui, ele tem... não tá aparecendo. Vou pegar aqui e ver lá. É Instagram, né, gente? Desculpa, é Pinterest. Tira do Instagram algumas coisas, traz pra cá também. Mas não é bom, é melhor você criar o conteúdo aqui mesmo, tá? Sim. Eu já percebi. Toda rede social, ela prioriza, isso é uma dica pra vocês, gente. Toda rede social, ela vai priorizar os conteúdos que são criados nativamente nela. Então, poste lá, manual, cria dentro da rede social, porque ela vai conseguir entregar mais esse conteúdo. Então, se você fica aproveitando, fazendo repost, tem uma logomarca de logotipo de uma outra rede social, ele vai diminuir a entrega. Ele vai sabotar o seu conteúdo. Então, olha que dica legal. Sem preguiça, hein? Por favor. Então, tô lá no Instagram, vou criar um Reels. Clica como Reels. É rápido, faz isso. Usa os stories, faz a enquete, usa todas as coisas que tá lá dentro. Olha essa estatística aqui, gente. Eu tive 861 mil impressões.
cliques no PIN 37 mil, PIN salvos 1.2 mil, visita no perfil quase 500 e pessoas que passaram a seguir. Por conta desse post. 643, por conta desse post no Pinterest. E as pessoas, eu tenho muita dúvida sobre o que é impressão e o que é alcance. Eu não sei. Impressão, tá lá, pessoas, acho que é coisa boa, mas eu... O que é impressão e o que é alcance? Isso é uma das dúvidas que as pessoas têm muito, muito mesmo. Vamos lá. Impressão é a quantidade de vezes que a sua publicação foi vista. Alcance é quantas contas viram a sua publicação. Por exemplo, nós estamos aqui, eu e a Rúbia. Eu e a Rúbia, nós vimos essa publicação, eu vi 10 vezes e a Rúbia viu 10 vezes. Nós temos aqui de alcance 2 e de impressão 20. 10 mais 10. Entenderam? Então, quando vocês olharem lá a impressão e ela estiver muito alta, olha lá a impressão. Tá muito alta. Aí você vai olhar, o alcance tá baixo, então quer dizer que a mesma pessoa está vendo várias vezes aquela publicação. Isso é muito legal, né? E aí o que acontece? O que tem que estar conectado com isso? O salvar. Então, se a mesma pessoa está visitando aquela publicação várias vezes, quer dizer que ela salvou. Então, o salvar tem que ter algum ali também. Olha as reações. Pode colocar isso no episódio? Olha as reações aqui, que são os coraçõezinhos, né? Olha! As pessoas colocam aqui. Gente, isso aqui é pra gente... não é pra falar que é mais ou melhor do que ninguém. É só pra gente ver que funciona, né? Funciona, é pra qualquer pessoa. Eu mesmo venho aqui, eu não tenho... A Dandara sabe, eu não tenho uma assessoria de mídia, eu não tenho. Eu mesmo que posto. Aquela já perdeu a oportunidade. Já tô pedindo ajuda, porque eu gosto de vídeo. Eu sempre gostei de postar e de fazer as minhas próprias legendas, porque eu já tentei fazer de outra forma e não dava muito certo. Então, assim, Instagram é uma ferramenta bacana, mas o Pinterest a gente tem encontrado muita coisa, porque dá muita autoridade. Eu não vendo pelo Pinterest, mas o cliente que está me pesquisando, ele vai no Pinterest, vê os meus projetos, nossa, ela está aqui também. Exatamente. A mesma coisa o Google. A pessoa pesquisa no Google. Hoje todo mundo pesquisa no Google alguma coisa. E quando a pessoa vai fazer a casa dela, ela vai pesquisar no Google. E você tem que estar no Google. Seu nome tem que estar ok. Seu Google Meu Negócio tem que estar configurado. A sua localização tem que estar certa. Se você tem um site, tem que estar bem definido. Tem que estar atualizado. Então as pessoas, às vezes, qual é o problema? Elas entram em todas as redes sociais, dão o disparo de cavalo paraguai, né? Nos primeiros meses é ótimo, depois ela para. E aí ela só alimenta uma, então só foca em uma e nem cria as outras, ou desativa as outras. Porque na hora que seu cliente, ele te procurar, ele vê que a última publicação sua foi em 2019, ele vai achar que você fechou o escritório. Não tem como. Mas só sumiu, já falei, não. Sumiu, o que aconteceu? Parou as atividades, não é verdade? Sim, né? Faz sentido. Então, você tem que deixar atualizado. Então, as pessoas, elas fazem o quê? Quando elas estão sem agenda, sem cliente, o que elas fazem? Elas vão lá e postam um monte de coisa. Vai, né? Tá com tempo. Tá com tempo, elas vão lá e vai. Aí, na hora que elas estão com a agenda lotada, o que elas fazem? Não faz nada. Some, desaparece, né? É isso que elas fazem. Aí, o que acontece? A agenda vai lá embaixo. Aí, depois... Foi lá embaixo, elas vão lá e volta tudo de novo. Vamos. Esse é o grande problema, porque você nunca vai crescer. Você sempre vai estar começando, né? Porque a sua audiência, ela muda a cada 3 meses. Então, os seguidores que engajam ali com você, pode perceber que a cada 3 meses eles mudam. Então, assim, você tem que estar ativo, senão você sempre vai estar começando e você nunca vai sair do lugar. Isso é fato. Então, tenha essa continuidade. Dandara, eu preciso postar todo dia? Story, sim, é sua obrigação. Tem que postar todo dia. Feed, você precisa postar todo dia? Não. Mas eu sempre indico aí uns 3 por semana, tá? Uns 3 feed por semana, tá ótimo, tá bom. Ah, não consigo. Consegue sim. Consegue, você não precisa postar 3 projetos. Você pode postar um projeto, você pode postar uma coisa com a equipe, um lugar que você se inspira, uma foto sua trabalhando. Você pode fazer isso. O que acontece? Ah, não tenho tempo, não é que você não tem tempo. Rede social, você precisa ter comprometimento e prioridade. Planejamento. Planejamento. Nossos clientes, hoje a gente atende
aí 27 clientes ativos na nossa empresa. E são clientes diferentes e nós conseguimos atender todos eles. Por quê? Porque nós temos planejamento. E você, só com o seu perfil, você não vai conseguir fazer? Você não vai conseguir começar? Você tem 24 horas por dia, tira 10 minutos, não tem como. Não tem como. Gente, isso é falta de prioridade. Eu não tenho tempo, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu te garanto que pelo menos 30 minutos você fica no celular, olhando coisa à toa. Você não vai ter tempo de fazer uma caixinha de pergunta e responder com texto, não precisa responder de vídeo. Não tem como. Então, assim, pra mim, rede social, se você vai realmente entrar nisso daqui, tem que ter responsabilidade e comprometimento. Não tem como. A gente já dispensou clientes por falta de comprometimento. Porque nós temos um planejamento. A gente quer dar resultado para o cliente. Só que se ele não tem a gente como prioridade, não tem o marketing da empresa dele como prioridade, o que ele vai priorizar? Não tem como. Então ele não vai ter resultado. Então ele vai estar gastando dinheiro e nós vamos estar perdendo nosso tempo. Entendeu? Nossa. Mas são muitas verdades hoje. Muitas verdades aqui. Eu tenho esse problema com os clientes. Os meus clientes reclamam que tem hora que eu sou meia mãe. Eu falo mesmo, gente, né? Vocês sabem, né, meninas? Mas acho que tem que ter esse chacoalhão aqui, porque a nossa audiência, ela tá buscando conteúdo de qualidade, né? De pessoas que estão no mercado e que trazem simplesmente o que é fato, né? E o que é algo para você escutar, e você escuta e você tenta absorver isso e muda. Sim, né? sim. Vai mudar o comportamento, você vai ter resultado. Exato, você vai ter resultado, é isso que eu sempre falo. Faz, que você vai ter resultado. Assim, a arquitetura hoje eu acho uma profissão incrível, sabe por quê? Você consegue ganhar muito dinheiro com um notebook, gente. Porque lá você faz o seu projeto, você posta, faz sua arte, posta no celular, nas mídias sociais. Então, como mudou muito, otimizou muito a arquitetura. Então, você que é recém-formado, ou que é mãe, que parou e quer retomar a profissão, só basta começar. Você precisa de um projeto para começar, tá? E vocês, clientes que estão nos acompanhando, vocês também entendam, né, que esse universo nosso é dinâmico. O arquiteto vai estar na internet, você vai nos conhecer lá. Tem dúvida? Pergunta lá. Eu tenho muito cliente que vê uma inspiração, fala, eu posso te mandar um projeto de outro arquiteto que eu gostei? Me manda uma inspiração. Então, assim, se conecta com o arquiteto. Pode ser lá no Instagram, no Facebook. Por exemplo, né? O público, tipo a tiazona, o vô, o tio, tá lá no Facebook. No Facebook. Eles constroem. Então, tem muita gente que é arquiteto que não tem mais Facebook. Eu tenho muito cliente de Facebook, que é gente que eu conheço há 30 anos, há 20 anos. Sim. Lá, eu tenho 40, lá da época que eu era estudante. E eles veem que eu estou ativa na profissão. Exatamente. Então, não esqueçam no Facebook. Por exemplo, eu priorizo o Facebook muito mais do que o TikTok. Sim. Porque o TikTok é uma rede social de adolescente. Sim. Por mais que adolescentes influenciem seus pais, eu acho que para projeto, ele não consegue, na minha realidade, tá? No meu escritório, no seu tipo de cliente, ele não vai conectar comigo lá. Eu não vou conseguir, eu posso fazer, tem que fazer muito esforço para poder colher resultado. Porque é uma rede social de jovens, é uma rede social mais nova. O empresário, cliente potencial, o médico, o engenheiro, o advogado, ele não está lá no TikTok. Ou ele está no Facebook, ou ele está no Instagram. Sim. E quando quer pesquisar alguma coisa, vai no Pinterest. Ou vai no Google te leva para o Pinterest. Sim. Então, essas 3 redes, você concorda comigo que elas são... Sim, concordo. E eu acho o seguinte. Essenciais. Cada rede social, ela tem um tipo de conteúdo para se produzir. O Facebook e o Instagram, eles são muito parecidos, né? O tipo de conteúdo. Quando a gente vai para TikTok, a gente tem que ter um conteúdo atual. Para vender, eu tenho que fazer dancinha? Jamais. Pelo amor de Deus. A dancinha, ela dá o quê? Ela dá views, galera. Ela dá views, mas ela não dá cliente. Depende da profissão, no caso, né? No marketing para arquitetura, que é o caso do nosso episódio. Isso, a gente, no caso, ela não dá cliente. Você percebe que tem pouco retorno, né? Totalmente, assim, a pessoa fica constrangida, não flui, aquilo ali.
E eu quero fazer porque fulano fez e não sei o quê. Fulano fez. Fez sentido pra ele. E ele vai colher os frutos dele. Então, assim, eu não aconselho. A gente tem, na nossa carteira, a gente tem um cliente só que faz dancinha. Por quê? No caso dele, é legal fazer. Ele bota a equipe toda pra poder fazer dancinha. A equipe fica meio constrangida fazendo dancinha. Não, e assim, tem muita empresa que bota toda a equipe pra poder fazer. E assim, você vê na cara das pessoas o constrangimento. Sim. Oh, meu Deus. E ela fala assim, eu tenho que fazer. Aí eu boto o cara que dança pior lá no fundo. Aí você vê que ele tá totalmente descompassado no negócio. Gente, dancinha não é o caminho, tá? O que você pode fazer é usar um áudio que tá em alta, né? Eu acho que isso é válido. Mas assim... Pega um vídeo de um projeto, põe uma música que tá em alta e bota lá. Já aconteceu comigo. Igual pra movimentar. Você consegue trazer dessa forma, aproveitar aí o hype e fazer. Tem uma edição que tá super em alta, vou lá e uso um modelo que tá lá no Instagram. Tudo bem, mas você não precisa fazer a dancinha para você ter visualização, para todo mundo gostar de você. Não, ainda mais na parte da arquitetura que a gente tem aí todo uma postura pra gente seguir, né? Então não tem nenhuma necessidade de você fazer isso. Dancinha não vende na arquitetura, tá? Trago verdades, não vende. Ok, muitas verdades, assim. Realmente, eu também concordo com você que tem coisas que não servem aí nessas novas ferramentas e tal, que não servem pra gente. E quer começar? Instagram, Facebook, Pinterest. Começou a investir em anúncio, quer potencializar? Faz anúncio no Facebook, Instagram e faz anúncio no Google. O Google é a primeira coisa que a pessoa pesquisa. O Google, o cuidado é o seguinte, o Google tem, na minha opinião, tá? Sim. Polêmicas. Eu não concordo com o Google 100%, porque no meu caso, no caso do escritório, eu não sei, você pode até me falar que você é especialista. Eu comecei a receber muito mais ligações, e-mails, contato de gente querendo me vender alguma coisa do que gente querendo me contratar. Então, o cara da telha lá de São Paulo queria me mandar um usuário da telha dele. O cara lá do Paraná queria me mandar um usuário do móvel dele. Aí começou a me entupir de situações, de pedidos, que para mim não faz sentido. Por quê? Eu prefiro trabalhar com fornecedores que eu conheço, da minha região, por conta de toda a facilidade que é das escolhas, pós-venda, assistência. Sim. Então, né, nesses casos, eles só querem me despachar um catálogo e depois vão ficar me pedindo para especificar aquilo no projeto. E para mim, para eu especificar algo, preciso conhecer para confiar. Então, o Google me deu muito retorno deste público. Sim. Que queria me vender algo e não que eu construtora, que é indicação de obra, sabe? Gente pedindo emprego. Sim, sim. Né? E acontece, é normal. Quando a gente começa a anunciar, a gente tem que entender que nós vamos gastar um dinheiro com uma audiência que não tem nada a ver. Isso é fato, porque é teste, sempre teste. Só que cada vez que a gente vai testando e vai permanecendo ali mais tempo, a gente vai conseguindo se conectar mais ainda com a audiência. Hoje aqui em Cuiabá, sabe quantos arquitetos anunciam no Google? 3 arquitetos. Eu parei de anunciar porque tinha anúncio. Eu parei de anunciar porque talvez eu não tinha um direcionamento correto e o meu anúncio estava indo só para gastar dinheiro com gente que queria me vender algo e não me contratando. E no Instagram, não, todo mundo ali para contratar. Porque no Instagram é mais fácil a interface. É uma boutique ali, né? É uma vitrine. É tudo bonitinho, você vai lá, configura, é muito mais rápido você fazer isso. No Google, não. O Google ele é um pouco mais complexo nesse sentido e ele demora um pouco mais de tempo para você começar a ter esse retorno do seu público em específico, do seu público refinado. Aí a gente tem que gastar um tempo com isso daí, não adianta. Aí tem pessoas que falam assim, Danara, eu vou mexer com anúncio, mas eu tenho pavor da mensagem. Qual o valor? Eu odeio isso. Qual o valor do projeto? Qual o valor do produto? Eu respondo, sabe como? Se a pessoa já quer o valor assim, eu já respondo de cara. Fica entre tanto e tanto, depende do seu projeto. Fiz a resposta. Exatamente. Não adianta. Fica entre X reais e X reais. Vai depender da nossa reunião. E pronto. Pronto. Ela só quer saber isso. É uma pessoa que ela não tá no seu perfil de público-alvo. Não adianta, você pode ter o público mais perfeito que for configurado nos seus anúncios. Vai ter a pergunta, qual é o valor? Eu sei, porque eu, quando quero contratar algum serviço, quero saber o valor, então se as pessoas... Claro. Aí você vai e responde com muita educação. Olha, então, varia. Mas o valor, já responde na mesma mensagem.
olha, tudo bem? Olha, então varia, o valor geralmente pode ser a partir de tanto, pode chegar até tanto, mas a gente pode marcar uma reunião para eu entender melhor a sua necessidade, para a gente poder fazer um orçamento específico para você. Não adianta ficar de suspense. Não tem como, porque a pessoa ela vai ser mal educada, ela vai demorar às vezes para te responder. Então, assim, vai ter. Quando a gente trabalha com tráfego pago, isso acontece, não adianta. E você tem que ter essa paciência para responder. Então, por isso que eu sempre falo, você está investindo no marketing, você tem que estar preparado para atender essas pessoas que vêm desse investimento. Vai vir pessoas boas e vai vir pessoas ruins. O ruim não tem como, ele aparece e vem. Gente que pede, me manda um projeto tal que eu gostei, tem a planta dessa casa? Eu queria ver. Se eu mandar a planta, Cada absurdo. fica difícil, porque é muito fácil a pessoa copiar e fazer um plágio do projeto que o cliente pagou. Esses Dias. Não é nem por mim, é pelo cliente que pagou por aquele projeto. Tudo bem, porque assim, ele vai ter uma planta, mas não vai ter o projeto da Rúbia, né? Não vai ter todas as soluções, que o projeto a planta é só uma pequena parte do projeto, um layout. Sim. Eu não preocupo com isso, eu preocupo com o cliente que comprou um projeto exclusivo e vai ver isso copiado por alguém. Você não responde, o Instagram fala, então quer dizer que você não está respondendo a galera? Você não está dando atenção pro pessoal? Então eu não vou entregar mais nada do seu perfil, porque você não responde. Aí ele bota seu engajamento lá embaixo. Então é importante você estar preparado e entender como isso funciona. A gente explica isso tudo para os clientes para saber o quê? Isso aqui é uma jornada. Não adianta você entregar tudo isso na mão de uma agência, na mão de um funcionário e você não acompanhar. Você tem que acompanhar. Então, o marketing dá trabalho, mas dá retorno, né? Não adianta. E agora, para a gente passar aqui para o nosso final, Sim. eu tenho algumas dúvidas. Até você separou aqui para mim, eu queria falar das questões dos posts. Sim. Né? Tem um segredo aí das dimensões, das imagens. A arquitetura, assim, é basicamente os projetos, pode ser um 3D ou um projeto final. Né? Geralmente é isso que as pessoas querem mais ver. É a capacidade demonstrada ali naquele projeto. É a capacidade de criação daquele arquiteto, solucionar problemas, está ali impresso naquela tela. Sim. Então, eu tenho aqui, você me separou algumas imagens do Rodolfo, do arquiteto Rodolfo. Vamos pegar aquela primeira. Tá, vou passar essa aqui. Isso. Tá. Então vamos lá. Quando a gente está falando de. Tá pegando? Quando a gente está falando de resolução de post, gente, as pessoas às vezes pegam lá o render e já solta. Primeiro, render tem que ter qualidade. Hoje tem muitas empresas que só fazem isso, que só fazem render. Então investe. Não precisa investir no computador Ultra Master Blaster para poder fazer um bom render. Terceiriza, pelo amor de Deus, né? Isso é muito bom, é um investimento, facilita demais a sua vida. Então tem muita gente que faz isso, né? Então aí quando eu vou postar uma foto, eu fiz lá o render, fiz ele uma fachada. Explica aí o render para o nosso consumidor do podcast. O que é o render aí? O render, ele é o 3D, essa imagem, né? Essa, como é que eu posso dizer? É uma imagem 3D feita do computador, né? Que chama-se antigamente computação gráfica, que vai mostrar em perspectiva, geralmente em 3 dimensões, a representação daquele projeto. E isso hoje o render em alta resolução, ou seja, você não sabe mais o que é foto real ou render realístico. E é maravilhoso esses renders. Eu falo assim, eu já confundi mesmo que é foto ou que é render, assim. E é muito bom. Então, investe nisso, tá? Acho que é legal, 1, 2 imagens. Gente, a partir dos R$200 você faz um bom render. Sim. Uma imagem. Você não precisa pode mudar completamente a visão das pessoas em relação ao seu projeto. Exatamente, muda a percepção do que o cliente tem sobre o seu trabalho. Então, investir numa imagem de qualidade tem esse poder. Então, quando ela olha uma imagem bonita no seu perfil, ela tem um conceito, ela tem um preconceito sobre o seu trabalho. Então, se aquela imagem está mal produzida, ela vai ter aí um preconceito, você já sabe, né? Não tão positivo. Chama de render tosco. É isso aí. Nossa, que render tosco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui é do SketchUp? O que botou direto? Botou um print aqui? O que tá acontecendo? Isso aqui, é porque assim, eu tenho... tem crianças que desenham muito bem aqueles jogos, né? Como chama os jogos? Sim, esse jogo. E tem outro que é o
Eu vou falando aqui com a minha assistência técnica. E tem outro, Minecraft, né, Paty? Que o meu sobrinho joga, ele desconstrói cidades. O render lá do Minecraft tá melhor que o render de muito arquiteto que tá formado, gente, não dá. Então, gente, então assim, tá vendo? Vamos evoluir, pelo amor de Deus. E aí, na hora que eu pego esse render, eu solto lá. Aqui é uma imagem aqui é uma foto mesmo, de uma fachada. Perceba que aqui a gente tem uma resolução que ela tá achatada. O tamanho da foto, né? Ela tá achatada. Então, na hora que eu tô no feed aqui, o que acontece? Eu vou lá e eu começo a competir com a atenção da minha audiência. Ela tá competindo com o restante da frase de cima e ela tá competindo com os comentários. E muitas vezes, quando tá na timeline, pode ser que tenha um próximo projeto ali ou um vídeo piscando na cara da pessoa. Não tem nada a ver que tira atenção. Então, a probabilidade dela curtir esse post, ela é menor. Aí a gente vai para a quadrada. Dandara, eu sigo o padrão do Instagram. É a quadradinha. Essa aqui. Perceba que ainda tem uma parte embaixo da timeline que eu ainda estou competindo, né? Então, aqui embaixo então, tem a legenda, aí tem os comentários, aí já começa o próximo post, tá? O que a gente indica é essa resolução. Pode passar. Essa resolução, que é uma resolução de 1080 por 1350. Ela ocupa mais o espaço da tela. Do celular. Isso, do celular. Então ela é mais compridinha. E isso traz com que vocês tenham mais realismo na tela. Então salta na tela do celular da pessoa e ela faz o quê? Ela curte. Não tem como ela ignorar. A atenção fica toda nesse post. Exatamente. Eu não estou concorrendo com o próximo nem com o anterior. Isso, então assim, eu tô falando, ali eu vejo exatamente, ó, a foto do perfil, o de quem que é, a imagem, o meu próprio post e o que tem ali embaixo, a quantidade de curtida e a legenda, do que se trata aquele post. Então a resolução, ela é muito importante nessa parte da arquitetura. Por isso que os vídeos, eles dão muita também entrega, porque ele ocupa toda a tela do celular. Além, obviamente, da entrega, né, do próprio Instagram que ele prioriza. Mas a resolução, ela enche toda a tela. Então, é importante vocês priorizarem. Como no Reels, né? O Reels é muito, muito importante. Vou até abrir o nosso Reels. Isso. Aqui. A Ruby, a gente tem os Reels maravilhosos. A gente vai mostrar pra vocês aqui agora. Eu quero mostrar que muita gente fala, mas eu não sei falar. Eu tenho vergonha, eu não quero aparecer. Então, no Reels, você pode fazer a animação das suas próprias imagens. Eu não faço a animação 3D da casa girando e tal. Eu pego a imagem e simplesmente passo aquela imagem, coloco uma música e vambora. Sim. Então, assim, gente, não precisa de uma superprodução para você viralizar no Reels. Então, eu quero mostrar aqui um Reels que eu tenho de 1.400.000 visualizações. Que eu nunca esperei, né, que fosse viralizar e viralizou, virou um dos posts, né? O post mais visto do meu Instagram. E que só esse post me trouxe 5.000 seguidores de uma semana. 5.000 seguidores? Uma semana só. E você, aí vem a questão. Eu quero viralizar meu sonho. Então você viralizou. 1.400.000 você tem um aí, né? Tem aqui. De 1.400.000. E assim, é despretensioso. Porque não tem como, este eu vou fazer e não é assim. Não é. Você vai e joga pro universo, praticamente assim. O algoritmo, o horário, as pessoas, então assim, esse vídeo é um vídeo com efeito, né? Pode ser específico do render, né, que você tá fazendo, ou também pode ser do próprio aplicativo que usa. Hoje, gente, aplicativo para edição. Eu fiz no celular. Você fez no celular? Fiz. Você usou o aplicativo? Fiz um aplicativo de celular. Então, hoje a gente tem 2 aplicativos que as pessoas usam muito. InShot e CapCut. É os 2 que as pessoas mais usam. Então, assim, se você quer editar seus vídeos com as imagens de render, use um desses 2 aplicativos. São ótimos. Então, aqui ela usou, colocou... Gente... É muito pequenininho e olha os insights aqui, né? Aqui a gente traz verdades. Exatamente. Olha o tanto de salvar e de enviar. O salvar é amei, quero fazer. E o enviar é, gente, olha essa foto. Isso aqui é o meu sonho. Quantos memes a gente não manda para as pessoas? Quantas coisas a gente não manda para as pessoas? Então, vamos instigar o enviar para a sua audiência. O quanto que esse seu conteúdo está inspirando a sua audiência. 8 segundos tem esse. 8 segundos. E é o que? É uma foto de uma fachada. 2 Incrível, né? Incrível para dica de passagem, né? Então, assim...
É uma imagem que ela botou um efeito. Então, assim, vocês conseguem fazer isso sem precisar... E isso não tem patrocínio nenhum. Orgânico. Efeito certo, tempo certo e áudio certo. Então, a gente tem que buscar esse tipo de coisa, mas isso demanda o quê? Tempo. Você tem que ter tempo para poder testar, né, Rúbia? A gente coloca e cria conteúdo e vai fazendo. Então tem um outro aqui que deu 115 mil praticamente. Depois tem a mesma música, por coincidência aqui tá com a mesma música. Eu gosto dessa música que ela dá o efeito de tchan, né? E ela dá um suspensinho gostoso, né? Sim, aí eu trago os detalhes. E isso inspira muito. Então você vê nos insights, também você vê um bom resultado. Então, assim, por que a gente está trazendo os vídeos aqui da Rúbia? Você fala, mas a Rúbia está mostrando. Porque nós estamos provando para vocês que é possível. É possível você produzir um conteúdo bacana, gerar uma autoridade, sem parecer a blogueira da arquitetura, que tem muita gente que tem medo de aparecer isso, né? Sim. De ser blogueira, eu não consigo falar. Quem falou alguma coisa? 1.400.000 views. Ninguém falou nada, nem apareci, não virou nada. E assim, viralizar é legal? Depende. Com o que você viraliza, né? Acabamos de postar um collab, já deu 1.500 visualizações. Um collab maravilhoso, gente. Com o Fernando Pérez. Depois vocês conferem lá no Instagram. Se na hora que você estiver vendo esse vídeo, vocês, por favor, vão lá. Fica de dica, de missão, na realidade. Curtir, comentar e compartilhar. Por quê? Porque teremos Rúbia na Croácia. Rúbia na Croácia. Um evento da Rúbia Douglas. Vou representar Mato Grosso, né? Não é representar o Mato Grosso, Rúbia. A única arquiteta do Mato Grosso que irá para a Croácia. Tá bom? Então vamos enfatizar, lá no Reels tem toda a historinha dessa viagem que eu vou fazer, então vocês depois vão lá olhar. Então, o podcast está aqui para falar de alguém que está vivendo arquitetura, vivendo de arquitetura, respirando arquitetura. E os clientes estão aí na vida da gente, entram como bênção sempre, ora pelos clientes. Agradeço aos fornecedores, aos parceiros, porque isso é uma corrente do bem. Sim. A gente está realizando sonhos, então é muita responsabilidade. Exatamente. Dizer que tudo é perfeito? Não vamos dizer que tudo é perfeito. A gente está sempre evoluindo, melhorando para atingir sempre a excelência. Com certeza. Mas é uma profissão desafiadora que exige muita dedicação. Inclusive, aí tem que ser boa de Instagram, tem que ser... Tem que ser boa na obra, empresária, tem que ser boa na obra, tem que olhar o projeto, tem que ser boa para relacionar com pessoas, Sim. Saber administrar conflitos, gerenciamento de crises entre o pedreiro e o cliente. Então, é uma coisa muito complexa. Com certeza. E assim, trazer essas coisas, trazer a essência, trazer o que vocês acreditam e parem de complicar as redes sociais. Rede social não é complicada. Você tem que ter comprometimento, vocês têm que entender o que faz sentido para vocês. Então, a partir do momento em que você se conhece e fala, não, eu quero mostrar isso faz sentido para mim, fica mais fácil. Ou o que eu não quero ser blogueira, eu não quero me filmar no mercado, eu não quero me filmar no salão, não faz sentido para mim. Ok, você já sabe o que você não quer. Mas também você ficar sempre só falando de trabalho, também as pessoas não vão se conectar, porque você está lidando com família. Hoje, 90% dos clientes de arquitetos, né, são família. Eu amo frases, eu amo quando as pessoas colocam frases. Não precisa passar recado nas frases, tá? Acho delicado. Sem diretinha, né? Sem diretinha. Frases motivacionais, eu acho que está sempre aprendendo. Uma coisinha no dia que você lê de uma amiga já te incentiva, já te leva para um outro astral. Não é verdade? Sim, com certeza. Uma coisa que funcionou muito para mim foi livros. Eu comecei a ler livros, né, que foi um hábito do ano passado que eu peguei, e eu comecei a postar algumas frases dos meus livros, né, assim, fez sentido, postei no Stories, e as pessoas começaram a falar, nossa, comprei o livro por causa de você, adorei essa frase, nossa, fez muito sentido, como uma que eu postei do Caio Carneiro, se você levantasse amanhã, com tudo que você agradeceu hoje, o que você teria? Então, assim, isso pra mim, o quanto de gente que me mandou aquilo no meu direct falando, você me fez refletir. Então, pra mim, isso é legal. E pra você, o que você lê? O que você gosta? Compartilha até o meme, gente. É super legal a gente compartilhar meme. É muito legal. Então, não tenha medo de trazer esse tipo de conteúdo. Você vai produzir alguma coisa? Mas eu vou produzir um vídeo de 8 segundos. É muito pouco. Só 8 segundos eu botar uma música. O que as pessoas vão pensar de mim? Não vai pensar nada.
Você que tá pensando na sua cabeça. Ai, o que... Não, é você. É nóia sua. Você se julga mais do que as pessoas te julgam. Eu acho que as pessoas travam muito aí. Então, produz o conteúdo, faz. Pense sempre não o que você acha, mas o que o público vai pensar daquilo. Uhum. Isso muda muito. Com certeza. Então, às vezes, você tá olhando, eu tô aqui, eu tenho um tique de olhar pra cima toda vez que eu falo, de mexer na boca, as pessoas vão ver. Não, elas não vão ver. É você que fica se vendo todo dia, você que repara essas coisas. A sua audiência não vai ver. Ela vai perceber isso lá no seu 30º vídeo. E aí, nossa, tudo bem, e aí o que você vai fazer? Você vai fazer um meme daquilo lá. Gente, eu mexo mesmo, eu faço mesmo. Isso é um toque que eu tenho. Eu já tentei tratar e não deu certo. E já vi no conteúdo. E é você aquilo ali, né? É a verdade sobre você. Exato. Então, assim, pare de complicar as redes sociais. Tenha um comprometimento de rede social. Entenda mais a sua audiência. Se dedique para isso. Olhe os seus insights, como a Rubia fez aqui. Olhe para ver o que a minha audiência gosta. O que eu tô postando que tá dando mais enviar, que está dando mais salvar. Vou lá naquele caminho. Vai e começa. Nós fazemos isso. É a técnica do olhar no conteúdo campeão. Ai, mas eu gosto de postar mais foto da florzinha da minha casa que eu tô cuidando. Tá, mas isso tá te rendendo dinheiro? Tá tendo conversão? Como é que tá? Então avalie, seja empresário, que a gente tava conversando, né, nos dias que a gente tava aqui. Você tem que olhar o seu perfil como forma de empresário, não só como artista, seja real, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, se você tá olhando isso daí, assistindo esse episódio, comece pela foto de perfil. Olhe de forma mais clínica, profissional, né? Eu já quase perdi o amor da minha vida por causa da foto de perfil. Sério? Já. Quase perdi meu marido. Como assim? Conta aí pra gente. Essa vai estar. Isso eu não tenho certeza se vai render o corte, mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu tinha uma foto de perfil, o ano era 2013, né? E eu achei que eu estava abalando na minha foto de perfil. A foto de perfil, ela pode custar muito. Inclusive o amor da sua vida, né? Vamos colocar assim, eu quase perdi meu marido. Por quê? Eu postei uma foto, achei que botei minha foto de perfil maravilhosa lá em 2013, escovei meu cabelo, botei um corpete, naquela época tinha aqueles corpetes, né, tipo corcelê, né? Achei que eu estava arrasando. Tirei a foto bem de baixo, assim, pra ficar com um papo desse tamanho, né? Mas eu não sabia naquela época, galera, não me julgue. E postei. E deixei a foto. Vi meu marido na balada, tudo. Fui lá, encontrei no outro dia, adicionei ele. E ele olhou a foto. Ele olhou e falou assim, é homem. Certeza que é homem. Certeza que é homem. Ele falou, não. Aí o que ele fez? Mandou uma mensagem para um amigo dele, perguntando se ele conhecia eu. E aí o amigo dele falou, eu não conheço. Quem conhece é um outro menino. E ele mandou mensagem para esse menino e falou assim, é mulher ou é homem? Aí o cara falou assim, não, é mulher, eu conheço ela, né? É mulher, né? Ele falou, você tem certeza? Tem. Aí ele me adicionou, né? Só que ele foi me contar isso, gente, 8 meses depois que a gente já tava namorando. E aí eu mudei de perfil. Então tome cuidado, comece pelo básico. Arrume sua foto de perfil, bote a sua bio legal, coloque a área que você atende, coloque também um link bonitinho, né, de contato, que eu acho que é interessante. Então comece pelo básico e não fica inventando firula não dificulta não, pra gente poder conseguir trazer audiência, conseguir captar pessoas, captar clientes. Nossa, maravilha, olha, histórias e também muita orientação aqui hoje, uma aula de graça, assistam o conteúdo, vai ser assim muito válido para quem tem dúvidas, quem quer melhorar no Instagram, quem quer atingir novas redes sociais. Gente, eu queria agradecer, então, a Dandara pelo episódio de hoje. Muito obrigada. Obrigada, eu amei. Foi sensacional, passamos até nossa hora, que está colando a nossa hora bastante. E assim, queria que você deixasse as suas redes sociais para os nossos espectadores. As minhas redes sociais é Dandara Minotti, com 2T no final. Então, assim, todas as minhas redes sociais eu padronizei também o nome, inclusive uma dica, tá, gente? Padronize sempre os nomes de vocês para ficar mais fácil, né, para te encontrar. Fadinha 123, esquece. Fadinha 123, não. Né, Princesinha, não. O meu é Dandara Minotti. Então, sem ponto, sem underline, sem nada. Então, vocês me sigam lá. Eu posto coisas do meu dia a dia, posto dica, trago coisas de conteúdo de valor. Algumas polêmicas eu sempre trago, não adianta, porque essa sou eu. Mas é isso. Quero sempre ajudar as pessoas que me seguem a poder potencializar mais os seus resultados. E eu sempre falo, né, que se dê o luxo de ser autêntico.
Acho que ser você na rede social é o que vai te levar para o sucesso, é o que vai te trazer, para te levar para as estrelas. É isso. Ai, maravilhosa. Muito obrigada. Lindíssima, simpática. O que é aqui com as câmeras ligadas é na vida real. Eu te admiro muito e sou muito fã. Agradeço a todo o apoio também que a Dandara está dando no podcast. Agora é a nossa parceira também, nos dando toda a consultoria técnica na área de mídias sociais que nós precisamos sempre evoluir, né? Aí um episódio ou outro eu tô aqui, a gente vai também fazendo as participações, né, Rúbia? Muito bem-vinda, eu agradeço muito a sua persistência em organizar a sua agenda para estar aqui com a gente. Ai, obrigada, gente. Amei participar e é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, se você tá aí no YouTube, já dê o like aqui no vídeo, né? Compartilha, manda o link para alguém, comenta o que vocês gostaram. Se tiver alguma dúvida, a gente também vai estar à disposição a responder vocês, tá bom? É isso. Maravilha, olha só, tá aqui, ó. Passa aqui. Isso, é um lugar desse vídeo. Instagram, Papo de Arquiteta.podcast. Já segue. YouTube, Papo de Arquiteta Podcast. Tá lá também. Sigam, curtam, compartilhem e ajudem a gente a levar mais conteúdo de qualidade para o Brasil. Gente, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, gente.